A graça e a paz, meus amados. Mais um domingo, você tendo que me aturar. Nós estamos aqui falando sobre as bem-aventuranças. Nós fizemos uma introdução muito rápida. Obviamente, o Sermão do Monte, até mesmo especificamente as bem-aventuranças, daria para você fazer uma aula para cada uma dessas bem-aventuranças. Não foi esse o propósito, nem essa a minha capacidade, só a misericórdia de Deus. Mas a gente buscou compartilhar algumas reflexões sobre cada tópico desse. Nós, na semana passada, falamos sobre as três primeiras, né? E nesse domingo nós vamos dar continuidade. Lembrando sempre, como eu disse no primeiro encontro, que esses tópicos, que essas bem-aventuranças, elas não são, digamos, privilégio de alguns, uns têm, outros não, mas esse deve ser o nosso desejo de poder viver tudo isso plenamente. Não só seguir aquilo que está sendo colocado, mas sabendo que uma vez que eu sigo tudo isso que é posto, a certeza de que serei feliz, como a palavra a palavra bem-aventurado na tradução, né, no original, ela diz que é feliz. E claro, quando a gente começou a falar sobre bem-aventuranças, eu falei que é meio contraditório, porque todos nós que buscamos a Deus queremos ser felizes. Óbvio, a felicidade é um objetivo de todos nós. Mas aí vem Jesus com uma proposta de felicidade que talvez não seja aquela que a gente almeja, assim, quando traça a nossa meta de vida, nossos objetivos. Porque coisas que aqui são tratadas normalmente exigem de nós um sacrifício sobre-humano. Então, ser bem-aventurado do ponto de vista do Evangelho é um preço muito alto a ser pago. Mas também é a certeza de que seremos felizes sob o prisma de Deus. Seremos felizes baseados na alegria de Deus. Na certeza de que suas promessas, essas promessas que seguem essas bem-aventuranças, hão de se cumprir na vida de cada um, que se coloca a viver, não de acordo com a sua vontade, mas de acordo com a vontade de Deus. Amém? Nós falamos sobre os pobres em espírito, ou seja, não é de uma pobreza monetária, financeira, mas de uma pobreza de alguém que entende entende em seu coração que é totalmente dependente de Deus. É alguém que se esvaziou de tudo, de qualquer tipo de bem, e aqui entenda literal ou figuradamente. Aquele que abriu mão de tudo, sabendo que somente Deus é o bastante. Nós falamos sobre os mansos, nós falamos dos que choram, nós falamos dos mansos. E a gente dando continuidade, é interessante a gente observar que todas essas bem-aventuranças compartilham de um ponto comum. Elas não são coisas que são separadas ou que possam ser hierarquizadas. Embora haja uma sequência, que não há uma organização hierárquica do que é mais importante ou não. Acho importante que comece pelos pobres em espírito, porque a partir disso a gente consegue compreender muito melhor todas as outras bem-aventuranças. Então acho que nesse sentido sim, mas não como algo que a gente deva aceitar viver uma parte, eu sigo isso, então eu quero essa promessa aqui, eu quero herdar a terra. Não, mas eu também quero misericórdia, eu quero consolo,
Então, não olhe para isso como se fosse algo, como se você pudesse escolher. Embora esteja escalonado, ou pelo menos separado, todos que vivem sobre essas palavras serão felizes. E se você busca viver, você busca a satisfação, a alegria e a felicidade de Deus. Amém? Vamos continuar a partir do versículo 6 de Mateus. E diz assim: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Vamos entender que, e é até interessante observar que esse texto, ele provavelmente é uma repetição do Salmo 106, versículo 3, que fala: bem-aventurados que guardam a retidão e os que praticam a justiça em todo o tempo. Os que têm fome e sede de justiça são aqueles que, pegando um pouco o texto, eu poderia afirmar, sem aqui cometer uma heresia, mas que tornam essa busca pela justiça como algo orgânico, como se alimentar, como uma necessidade primordial. Buscar, ter fome, ter sede de justiça, é você incessantemente seguir. A gente pode entender, e se eu não me engano, o texto de Mateus capítulo 6, quando a gente lê a passagem em que Jesus fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A linguagem de hoje, eu particularmente tenho algumas críticas, entretanto, eu acho pertinente a tradução em que ela... Vocês conseguem colocar aí a linguagem de hoje? Coloca, por favor... Mateus capítulo 6. E agora deu branco no versículo. Quem sabe faz ao vivo. Mateus capítulo 6, 33. Mateus capítulo 6, 33. É verdade. Mas diz assim: portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. Veja, essa tradução, ela pode parecer muito diferente do que do original, ou da tradução que a gente costuma ler, mas eu acho que ela é pertinente porque a justiça de Deus é a sua vontade. A justiça de Deus é a sua palavra, é a sua direção, é aquilo que Ele realmente quer de nós. Por isso a gente não pode confundir a justiça dos homens com a justiça de Deus. A gente pode traduzir, e algumas traduções podem se utilizar, da palavra verdade. Porque a verdade de Deus, ou seja, aquilo que Deus é, que Deus quer, não é a mesma, na maioria das vezes, do que a verdade e do que a da vontade do homem. Então, buscar ter fome é buscar exatamente como o salmo que nós lemos, o Salmo 106, o versículo 3, que é buscar a retidão, que é guardar a retidão e praticar a justiça em todo o tempo. Veja, isso não é apenas a busca por viver ou por se desviar do mal. É a busca pela justiça, pelo que é certo, o tempo inteiro. Aqueles que querem viver o reino precisam entender, e isso é algo que não é fácil, mas porque muitas vezes vai nos tirar da zona de conforto, vai nos expor a situações que podem até mesmo nos colocar, seja em risco, seja até mesmo contra pessoas que amamos, mas não importa.
se a justiça é o que eu devo buscar o tempo inteiro, se o preço a ser pago, seja o que for que tiver que pagar, eu vou fazer, porque a Bíblia me diz que feliz é aquele que busca a verdade, que busca a justiça, que busca aquilo que Deus quer, é o que eu devo seguir. Veja, me permita falar aqui agora rapidamente sobre como a gente pode aplicar isso na nossa vida, não só na minha vida com Deus, não só na minha relação pecado, homem e pecado, mas como isso se manifesta na minha vida diária, de como as injustiças que o mundo impõe, como eu, através do Evangelho, posso lutar, trazer dignidade às pessoas. Porque essa busca, essa fome e sede de justiça não tem a ver apenas com a minha relação íntima com Deus, nas minhas escolhas certas e erradas, mas tem também como eu vejo o meu relacionamento com o meu irmão, tem como eu vejo o meu relacionamento com o mundo que me cerca e aquilo que tenho para oferecer a ele. Não que eu vá simplesmente transformar este mundo num paraíso. Eu sei que nesse mundo eu terei aflição, eu sei que esse mundo jaz o maligno, eu sei que, embora a palavra me diz que eu sou um forasteiro, eu sou um peregrino, entretanto, Deus me colocou nessa terra para que eu transforme, modifique, influencie. Vamos lembrar de uma passagem muito importante, os homens da mulher adúltera. Os homens pegam aquela mulher, a expõe para Jesus, claro, expõe também a lei que dava a eles o direito de puni-la. Entretanto, não era simples justiça que eles queriam fazer. Era testar Jesus, talvez provocar Jesus, mas não justiça. Porque a lei, ela não serve apenas para punir. A lei, quando Deus deu ao povo, era para estabelecer um relacionamento com esse povo. É para que a aliança com aquele povo estivesse plena, funcionando, funcional. Os religiosos daquele momento, de ocasião, buscavam a lei apenas para punir, apenas pela formalidade dela, apenas para provocar alguém, apenas para testar alguém. Jesus mostrou para aqueles homens que aquela lei, se assim tivesse que ser aplicada a todos, todos ali deveriam ser punidos. Buscar a justiça não pode ser parcial. Buscar a justiça não é olhar apenas quem está na minha bolha. Buscar a justiça não é buscar apenas quem está comigo na caminhada. Não é buscar quem é meu amigo. Buscar ter fome e sede de justiça é buscar a verdade, independente de quem seja, independente de para quem seja. Por isso que quando a gente busca a justiça, a gente não exclui. Porque a justiça de Deus, a verdade de Deus, a vontade de Deus é usar de misericórdia, é levar essas pessoas ao arrependimento. Então eu busco oferecer a elas a alternativa, a saída, a verdade. O mundo, de fato, é contra nós, segue a cartilha completamente diferente da nossa, anda na contramão daquilo que o Evangelho diz. Entretanto, isso não quer dizer que o Evangelho que prego não possa influenciá-lo, não possa impactá-lo, não possa modificá-lo. E quando eu falo isso, eu não falo apenas, não é espiritualmente, é socialmente. É impactar a vida de pessoas. Permita-me contar uma história, por favor. Não quero aqui de forma alguma trazer nenhuma provocação política, apenas história. Apenas história. E como ela pode ser influenciada. Esse menino se chama Emmett Till. Se você jogar no Google, você vai conhecer melhor a história dele. Não é minha intenção contar toda a história. O fato que importa nesse momento sobre a vida deste menino se passa quando ele tinha 14 anos de idade. Ele cresce em Chicago. Ele tem um tio que mora no Mississippi.
Se você pesquisar um pouco sobre a história americana, o ano de 55, a década de 50, antes até, se você provavelmente já viu em filmes, os Estados Unidos vivia em diversos lugares uma segregação racial extrema. Na verdade, praticamente todos os Estados Unidos tinha em um grau menor ou maior, alguns lugares menos, mas o Mississippi, no sul dos Estados Unidos, era um lugar em que essa segregação era latente. Se você pesquisar no Google, você vai ver que os Estados Unidos, durante esse período, negro não estudava em escola de branco, negro não podia morar em bairro de branco, negro não podia frequentar a mesma igreja, negro não podia frequentar a mesma... Eu vou usar, porque não era só basicamente negros, mas também hispânicos e outros mais. Mas não podia usar sequer o mesmo banheiro que um branco, que dirá um negro se casar com uma mulher branca. Então, os Estados Unidos era esse quadro. Era muito comum você ver enforcamento. Todos conhecem a história ou já ouviram falar na Ku Klux Klan, que tinha inclusive linha religiosa. Esse jovem, ele cresceu no Chicago. Um tio, uma vez indo visitar a casa dele, resolve levá-lo ao Mississippi para passar uns dias. O lugar realmente era lindíssimo. E o menino vai. E diz a história que esse menino, junto com seus primos, foi até um mercado, uma mercearia do lugar. E a história diz que ele é acusado de... Ele não é acusado, mas ele mexe com a mulher, assedia, digamos assim, a mulher que atendia, né, a balconista, com palavras de cunho sexual, e a toca em suas mãos. O menino vai para casa. Nesse mesmo dia, 2 homens aparecem na porta, entram na casa, vou encurtar. Inclusive, eu recomendo um livro que eu estou lendo, que é sobre exatamente esse rapaz, que se chama O Sangue de Emmett Till. E levam o rapaz de dentro de casa. Esse menino aparece no outro dia num rio, amarrado a um ventilador que era utilizado no cultivo do algodão. Amarram ele com arame, espancam ele a ponto de seus olhos saltarem e dão um tiro em sua cabeça. Claro, depois lançam ele no rio. Logo depois, ao saber da morte, a mãe de Emmett Till resolve trasladar o corpo, levar o corpo até Chicago. E ela toma uma decisão. Ela resolve fazer com que o corpo do filho seja o cortejo fúnebre, seja com o caixão aberto, para que todos vissem o que fizeram com o filho dela. Isso poderia ser uma história de um garoto que cometeu um grave erro num período em que ele não deveria sequer estar no lugar em que estava. Embora não seja essa a intenção, eu vou contar apenas um detalhe que é muito importante. 60 anos depois do fato, um jornalista foi entrevistar a mulher que acusou Emmett Till. E ela reconhece que mentiu quando disse que foi assediada por ele. Ela alterou a história. Ninguém foi preso, ela vive a vida dela sossegada até hoje. Se eu não me engano, até hoje ela está viva. Não sei se ela ainda está viva. Mas o fato que é interessante para nós é que a morte desse menino influenciou uma outra pessoa. Essa mulher que está sentada no ônibus, meses depois, tem a coragem de sentar num banco de um ônibus. Lembrando, o ônibus nos Estados Unidos dessa época era dividido entre pessoas de cor e brancos. Lá no fundo ficavam os negros, na frente os brancos. Ela senta no lugar que era de negro, mas como o ônibus lota, o motorista resolve mudar a indicação do banco dela
dizendo que agora aquele banco era de branco. E pedem para que ela levante. E ela se recusa. Se você pesquisar no Google, tem uma foto dela com a plaquinha de presa. Ela foi presa porque sentou no banco que era dela, e tu já era um absurdo, mas que ela se recusou a se levantar. O mesmo fato que acontece com ela desencadeia num outro fato. Todos nós conhecemos a história de Martin Luther King. O fato da morte de Emmett Till influenciou o ato de Rosa Parks, que influenciou também, não só a Rosa Parks, mas a morte de Emmett Till influenciou Luther King. O que eles têm em comum? São crentes. São crentes que não aceitaram ser jogados à sub-raça, que não se deixaram levar pelo medo, porque entendiam que sua dignidade estava acima da vida, até mesmo. Porque como filhos de Deus, não iam se submeter a serem tratados como lixo. Isso não é política. Isso é vida. Isso aqui não é A ou B. Isso aqui é você entender que como filho de Deus, você busca a verdade o tempo inteiro. Você não abre mão dela de jeito nenhum. E você luta até o fim. Essa é uma dimensão talvez maior, que tem a ver desse impacto na nossa sociedade. Mas ter fome e sede de justiça é saber que a verdade é verdade. Não só a que me diz que eu não devo mentir. Não só a que me diz que eu não devo adulterar. Não só a que me diz que eu devo amar o meu próximo. Mas também reconhecendo como filho de Deus que você não pode ser tratado por menos do que isso. Amém? Que fique muito claro. Graças a esses crentes, muita coisa mudou nos Estados Unidos. Um país cristão. Eu poderia citar vários outros fatos, vários outros cenários que foram mudados por isso. Eu poderia pegar Lutero, porque aquilo ali também é fome e sede de justiça. É a verdade. É a verdade que foi corrompida, que desencadeou uma mudança radical no mundo, que rachou o mundo e que nos trouxe até aqui. Amém? Seguimos. Bem-aventurado, Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se você pegar o Salmo... eu acho que vou até colocar aqui. Volta, por favor. Salmos 18, versículo 25, diz: Para com quem é fiel, fiel te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Se você quer misericórdia, simples, seja misericordioso. Vamos lembrar do Pai Nosso. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A gente sempre quer, sim, nós queremos a misericórdia de Deus, e quando erramos, falamos: Deus, pela tua misericórdia, me perdoe, me renove. Mas a gente às vezes esquece que parte dessa misericórdia, ela é baseada na forma como eu perdoo a quem me ofende. É uma pergunta que fica. É uma pergunta que fica. Se for realmente para se basear na forma como você perdoa, a forma como você será perdoado, será que você realmente merecerá o perdão de Deus? É a oração que Jesus faz, é a oração modelo de Jesus. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Ele não fala: perdoa as nossas dívidas, como bom e misericordioso tu és, Deus. Não, ele fala:
como nós perdoamos os nossos devedores. A palavra no hebraico que quer dizer misericórdia é chesed. É uma dessas palavras que eu não sei falar hebraico, isso aqui eu chutei, tá? É uma dessas palavras que não se podem traduzir. Não significa somente simpatizar com alguém no sentido corrente do termo. Não significa somente sentir-se triste pela desgraça de outros, ou a palavra pena, mas ela é a capacidade de entrar em outra pessoa até que virtualmente podemos ver com seus olhos, pensar com a sua mente, sentir com seu coração. É me colocar no outro. É saber que em algum momento eu vou estar do outro lado. Eu deixarei de ser juiz e virarei réu. E a forma como eu julguei esse réu será a mesma forma, será na mesma proporção que eu serei julgado. A forma como eu manifesto minha misericórdia é exatamente na proporção como pelo menos deveria ser, na mesma proporção que eu gostaria de ser tratado, ser recebido. Como diz em Mateus, capítulo 7, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também vós a eles. Essa é a regra áurea, é a regra áurea. Não há cristianismo em que eu olhe somente para o que eu faço, para o que eu quero, para o que eu sou, sem antes olhar para o que o meu próximo. Onde que isso impacta? Como eu me relaciono com essas pessoas? Veja, digamos que todas essas bem-aventuranças, elas não dizem respeito somente a mim. Ela diz respeito a mim, mas acima de tudo, como ela se manifesta à minha volta. Nós falamos, os pobres em espírito. Mas isso tem a ver só comigo? Não só tem a ver comigo. Tem a ver como eu sou, que vai impactar como eu me relaciono com os outros. Os mansos é como eu me relaciono com os outros. Os que choram não é apenas como eu choro, os que choram pelas suas próprias mazelas, mas é pelos que choram também pelas mazelas que ocorrem à sua volta. Para os que têm fome e sede de justiça, não é a justiça apenas que se aplica a mim, mas é a justiça que se aplica ao todo. Eu mostrei o exemplo. Os pacificadores não é aqueles que apenas se preocupam em estar em paz com o outro, mas é aqueles que procuram que a paz seja promovida a todos. Onde tem conflito, eu busco a reconciliação, eu busco estender a mão para que os lados se unam. Isso tem a ver com o coletivo, isso tem a ver com além do meu umbigo. Por isso que o pobre espírito está em primeiro, porque eu creio que para que a gente consiga viver tudo isso, o meu ego precisa morrer, as minhas vontades precisam ceder para que eu possa viver plenamente o Evangelho. Para que eu consiga viver o Evangelho, eu preciso me esvaziar. Viver esse Evangelho não é apenas querer se encher, mas a nossa vida diária também é um querer se esvaziar. É como se, em alguns casos, talvez eu me inclua, é como se você estivesse colocando um determinado líquido e ao mesmo tempo alguém, ou você mesmo, inclusive, esteja colocando outro. Em que, na verdade, o teu desejo era que alguém esteja sabotando, no caso é você mesmo, e jogando outro líquido dentro de um recipiente. Em que você não consegue a pureza que deseja porque alguém sabota. Na maioria das vezes, e acho que na verdade todas as vezes, quem sabota muitas vezes somos nós mesmos. Em Tiago, capítulo 2, versículo 12 e 13, ele diz: assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Exatamente a mesma coisa.
O juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. Nós conhecemos a passagem do homem que foi perdoado pelo seu Senhor de uma dívida impagável. Ao invés dele retribuir o mesmo, ele foi cobrar, ele foi mandar prender aqueles que o deviam. No nosso coração, para que a gente viva intensamente, lembrando quem nós somos. Pecadores, nós éramos pecadores, andávamos desviados, mortos em nossos delitos. Deus nos resgatou, Deus nos transportou do reino, do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos lavou, nos purificou. Portanto, para que a gente viva isso intensamente, não pode haver reserva em nosso coração. Porque tudo que você vive na igreja será parcial. Então você vai viver um amor parcial. Se é que é amor. Então você vai viver a fé parcial e nunca plena. Então tudo que você vai estar sempre murmurando porque falta algo. Lembre-se, viver essa fé é um querer encher-se, mas ao mesmo tempo, para que isso aconteça, precisamos nos esvaziar. Deus não compactua com o pecado. Deus não compactua com o erro, não pode haver no mesmo recipiente, ou no mesmo coração, Deus e o mal. Por isso a nossa luta constante é para que a gente se purifique, é para que no meu coração não haja nada que impeça o agir de Deus na sua plenitude. Perdoe, exerça misericórdia. Não para somente alcançar misericórdia, é porque você já foi alcançado pela misericórdia. Você não vai amar porque você quer alcançar o amor de Deus. Você vai amar porque você é amado por Deus. Viva isso e seja feliz sob a ótica de Deus. Você vai ser feliz independente da circunstância, porque como a palavra diz, a alegria do Senhor é a nossa força. E essa força que Deus nos dá a possibilidade de viver plenamente e de exercer tudo isso, ainda que pareça contraditório, ainda que pareça sacrificante, ainda que até mesmo pareça impossível viver nessa terra. É possível através do auxílio e da operação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Aqui não é uma pessoa que é ingênua. Os limpos de coração não são pessoas ignorantes para alguns, que não sabem de nada somente. Veja o Salmo de Davi. Davi vai no Salmo 51 dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. É o Salmo 51, versículo 10. Até deixei embaixo, provavelmente, não sei se você vai conseguir ler. Talvez sim, não sei como isso fica no celular, no computador. Mas esse salmo, ele é exatamente no momento em que Davi, ele é avisado, ele é repreendido pelo profeta Natã do caso que ele teve com Batseba. Então a gente não está falando de alguém que era ingênuo, que não sabia onde estava se metendo, que foi simplesmente levado pela ignorância, pelo desconhecimento. A gente está falando de simplesmente Davi, o homem segundo o coração de Deus. Nessa história que a gente já falou, a gente já conhece, né? Então ali está um homem que busca
ter um coração puro. Exatamente quando fala de puro, é exatamente um coração que busca tirar de si todas as impurezas, tudo aquilo que não diz respeito, à santidade, que não diz respeito à lei de Deus, que não diz respeito à sua palavra, à sua vontade para nós. Os limpos de coração são aqueles que buscam, veja como elas estão sempre interligadas, que buscam ter o seu coração pleno em Deus, vazios de qualquer tipo de malícia, vaidade, perversão. Mas como a gente chega nisso? Exatamente como Davi fala: cria em mim, ó Deus. Ou seja, a fonte é Ele. A minha busca é estar próximo dEle. O transplante é o coração é Deus dando a ele um coração novo. Então, para isso, eu preciso estar próximo a Ele. A gente sempre ouve isso, né? Quando a gente muito do que a gente ele é firmado pelas pessoas que nos cercam, pelos nossos contatos, relacionamentos, de como a gente é influenciado por essa sociabilidade. Eu consigo aplicar isso perfeitamente com Deus. Você vai pegar a sua própria vida e fazer uma análise. Pegue o momento que você estava voando, você estava na plenitude na sua vivência espiritual. Você, quando for descrever isso, provavelmente você vai descrever: era um momento que eu estava indo na igreja todo dia, era um momento que eu lia a Bíblia todo dia, era um momento que eu orava todo dia, era um momento que eu cantava toda hora, eu não podia falar, eu estava sempre orando, eu estava sempre louvando a Deus, eu jejuava, eu ia a monte, eu fazia, acontecia, lia de Gênesis, Apocalipse. Ou seja, você estava muito próximo de Deus. Era o momento que você mais buscava. E era o momento que talvez você mais se parecesse com Ele. Cada vez mais, eu tenho certeza que esse momento que você viveu, mais disposto a perdoar você estava, mais disposto a amar você estava, mais disposto a pacificar você estava, e não o contrário. Mais disposto você estava a servir do que o contrário. Por quê? Porque mais próximo de Deus você estava. E esse meu relacionamento de proximidade com Deus me faz me parecer muito com Ele. Através de Sua palavra, através daquilo que ouço, através daquilo que vejo, não só no que vejo ao ler, mas como eu leio isso na vida dos meus irmãos. Pegando por referência a época, por exemplo, de Jesus, em que Jesus vai falar diversas vezes. Diversas vezes ele vai pegar o exemplo, quando ele vai afirmar, ele vai pegar uma verdade e afirmá-la, ele sempre coloca como oposição a forma como os judeus, ou melhor, os fariseus, como os religiosos da época viviam. Porque os líderes religiosos da época, eles tinham uma insistência na pureza cerimonial, nas formalidades legais, no não tocar, no não fazer, na aparência, no demonstrar a todos o meu grau de humildade, o meu grau de generosidade. E esqueceram que, para que essa fé seja vivida na sua plenitude, ela começa por um coração limpo, puro. Porque se não tiver um coração puro, tudo que vier é aparência. Tudo que vier e for externo é mero teatro. Aparece uma figura que você pinta, mas não aparece quem você é. Davi está preocupado não com o exterior. Quando ele fala: cria em mim, Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, ele está preocupado onde realmente importa.
Ele poderia, esconde essa mulher, leva ela para lá. Bom, gente, todo mundo esquece aqui o que aconteceu, ninguém fala para ninguém, vamos lá seguir, mantenha a minha pose e vamos embora. Segue a vida. Mas ele sabia exatamente a quem ele prestaria conta. Não ao povo apenas, sobre um ato que ele cometesse. Mas, acima de tudo, ele sabia que ele era, embora rei de um povo, ele era servo de um Deus. Embora dominasse um povo, ele era dominado por Deus. Embora sua palavra pudesse gerar morte a alguém, bastava uma palavra para gerar a sua própria morte, vinda de Deus. Então, quando eu falo, os limpos de coração são aqueles que realmente buscam viver plenamente, sabendo que a fé se manifesta, e ela se manifesta primeiramente dentro de mim. É aqui que ela acontece. Quando ela se transforma em ação, ela, antes de tudo, ela é algo que se move dentro de mim. O impacto dessa fé no meu coração vai manifestar como eu me relaciono com os outros, como eu exponho aos outros o que realmente eu penso, o que realmente eu creio. Se não for assim, é apenas uma capa que tem validade. Isso se você conseguir sustentar por muito tempo, porque a qualquer momento ela cai. Purificar o coração é exatamente saber que você quer realmente viver um relacionamento com Deus de verdade. E como eu faço? Me aproximando de Deus, buscando viver intensamente essa caminhada com Deus. Ore, leia, venha ao culto, assista a palavra, mergulhe. E você vai ver que cada vez que você se aprofunda, cada vez que você mergulha, cada vez que você se intensifica em buscar a Deus, você cada vez mais se aproxima e se parece com aquilo que Deus realmente quer que você seja. É um texto que eu tirei do livro de William Barclay, que é um comentário que ele faz do Novo Testamento, que ele fala de um determinado momento em que ele fala que vou tirar até o texto e dar o devido crédito, né, que ele diz, até o ministro de Deus mais sincero não está totalmente livre do perigo de sentir-se satisfeito consigo mesmo ao ter pregado um bom sermão. Veja, como limpo de coração, ele não é apenas a manifestação, ela não se manifesta apenas na minha relação comum dentro da comunidade cristã, mas como ela, acima de tudo, é muito perigosa para aqueles que exercem o ofício. É livre do perigo de sentir-se satisfeito consigo mesmo ao ter pregado um bom sermão. E ele diz, não foi John Bunyan, que escreveu o livro chamado O Peregrino, quem, ao dele se aproximar algum dia para lhe dizer que tinha pregado um bom sermão, ele replicou, o diabo já me disse isso enquanto eu descia do púlpito. O limpo de coração não está preocupado com adulações e elogios. Ele sabe exatamente quem ele é. Por isso que tudo aquilo que ele faz dentro da igreja, ele confia à misericórdia, ele agradece a Deus e glorifica a Deus pela oportunidade de subir e ser usado. O que a gente faz é entregar aquilo que recebemos. Muitas vezes mal, como hoje. Mas tudo que nós tentamos fazer é entregar aquilo que Deus nos dá. Que trabalhamos, sim, que nos esforçamos para aprender, mas que no fim das contas é sobre a misericórdia de Deus que nós falamos. Independente dos assuntos que tratarmos aqui, será sobre a misericórdia de Deus. Porque todas as vezes que você olhar alguém no púlpito, ali está alguém com quem Deus usou de misericórdia. Quando você encontrar alguém na portaria ou entrar na igreja, ali há alguém com quem Deus usou de misericórdia. E todos nós
precisamos entender que estar neste lugar, viver neste lugar, só há uma possibilidade de vivermos intensamente. É pedir a Deus que no nosso coração haja um coração puro, livre das maldades. Que não seja um coração contraditório, que com a boca fale uma coisa, mas que dentro que em seu coração haja outra coisa. Lembrando que Jesus vai falar no próprio Sermão da Montanha mais à frente, que ele fala: não acumule tesouros sobre a terra, onde as traças e ferrugem comem e onde ladrões estavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam, nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Se o seu tesouro for Deus, o seu coração estará lá. Se aquilo que você mais preza for Deus, é lá que seu coração estará. Por isso, você não terá dúvida nenhuma, diante de qualquer circunstância. Não confunda ter medo, tristeza, angústia, porque tudo isso faz parte da nossa vida, faz parte da nossa biologia. Agora, se o meu coração está exatamente onde é o meu tesouro, o meu bem mais precioso, onde eu deposito todo o meu futuro e descanso, se o meu coração estiver em Deus, eu posso ter todos esses sentimentos, eu posso passar por todas essas circunstâncias, mas o meu coração não desviará desta certeza. O meu coração não desviará do projeto, do caminho que Deus traçou para a minha vida. Porque no meu coração não vai haver dúvida, porque no meu coração não haverá concorrência. Purificar o coração é afirmar que no seu coração não há concorrente. Não há espaço para a maldade, não há espaço para o pecado. O pecado pode ser algo que bate à minha porta e que eventualmente pode até me ameaçar e até mesmo me levar até cambalear. Mas esse não é o meu fim. Esse não é o meu final. O meu fim é onde exatamente está meu coração, e é em Deus. Por isso o pecado não tem domínio sobre mim. Por isso nada, homem ou palavra alguma nessa terra me tira esta certeza, porque meu coração não está contaminado por nenhuma palavra vinda de Satanás ou de homem algum, porque o meu coração está firmado, foi criado por Deus, para viver segundo a vontade de Deus. Amém? Eu achei que fosse dar, não deu. Então você vai ter que me aturar mais uma. Aguente, tá? Fique tranquilo. Se tiver qualquer crítica, reclame com o seu pastor. Se não o conhece, é pastor Rogério. Fale com ele. Ele me colocou nessa missão e eu estou tentando fazer o melhor, dentro do possível. Um filho pequeno, só Jesus na causa, mas Deus é misericordioso. Amém? Vamos orar. Antes de mais nada, lembrar, eu estou me acostumando com essa imagem maravilhosa aqui, ó. Não deixe de nos ajudar, de contribuir com esta igreja. Você sabe de toda a nossa labuta, trabalhando em frentes. Nós temos um novo templo sendo construído para a glória de Deus e vai ser um lugar de acolhimento, um lugar abençoado, como esse é um lugar abençoado. E
Assim como você já tem visto, e você sabe que aqui é um lugar em que você tem visto como esse dinheiro tem sido aplicado e como isso tem resultado não só na construção de um templo, mas também no acolhimento a famílias que precisam nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Então, não deixe de contribuir. Isso não deve ser de forma alguma obrigação. Isso deve ser fruto de um coração que reconhece plenamente que aquilo que nós temos não é apenas nosso. Se a gente vê o nosso irmão em necessidade, é para isso que Deus nos abençoa todo mês, para que a gente possa providenciar a nossos irmãos a ajuda necessária. Então, nós temos diversas necessidades que precisamos arcar. Que Deus abençoe sua vida, dê toda a provisão. Se você não pode nesse momento, não esmoreça. Deus é poderoso para abrir as portas e você vai ser abençoado e vai abençoar muitos em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós oramos agradecidos por esta manhã. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, Deus. O Senhor é maravilhoso. E que possamos, para viver essa felicidade que o Senhor nos promete, que possamos ter a sua ajuda, o seu auxílio. Purifica o nosso coração, Pai. Nos dê fome e sede de justiça o tempo inteiro, Deus. Queremos lutar para que o mundo veja que somos diferentes, que não aceitamos ser subjugados, que a Tua verdade seja evidenciada a todos, que o Seu amor seja manifesto em toda a terra, que todos possam ver que existe um povo que adora o Seu nome, mas que não fica apenas na palavra, mas que manifesta a Sua justiça nessa terra em atitudes, Pai. Deus, que o Senhor use de misericórdia, na mesma proporção que temos usado com os nossos irmãos. E o Senhor, se ainda não somos capazes disso, que no nosso coração, que o Teu Espírito Santo possa nos aperfeiçoar a viver intensamente e plenamente este amor, este perdão, esta misericórdia. Nos dê um resto de dia abençoado, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, meu amado. Um bom domingo. Deus te abençoe e que possamos estar mais tarde na igreja para cultuar o nome do Senhor. Fique em paz.